Fala aí galerinha, beleza? Aqui quem tá falando é o Anderson Santos. Hello, olha lá. E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo depois de uma semana. Vagabundo. Ou mais, que eu dei preguiça de editar. Tá gravado, mas eu não edito, né? É normal. É o Cronos que vocês conhecem. É verdade. Então, meus queridos, é o seguinte. Hoje vamos pegar e refutar filmes. Olha só que legal, refutando filmes. Então, o que acontece, né? Vamos pegar e participar do canal aí do Derrotando Filmes. Participar não, que eu estou me autoconvidando a fazer esse react. Sabe por quê? Porque eu tô sem conteúdo. Aí eu falei, mano, por que eu não faço um refutando filmes? Eu vou contrariar tudo que o Derrotando fala. Basicamente é isso. E não, eu não tenho autorização pra gravar esse vídeo. Eu simplesmente estava com preguiça de chegar no direct dele, no Instagram, seja lá onde for, as redes sociais que ele usa. Eu estava com preguiça de chegar lá e falar, mano, eu vou roubar seu conteúdo, quer dizer, reagir ao seu conteúdo, só que refutar tudo que você diz. E eu vou tentar achar maneiras de derrotar o Derrotando Filme. Eu estou do lado dos vilões agora. Derrotando Filmes, ele tá do lado dos mocinhos, eu sou do lado dos vilões. Mano, ignora o barulho do ventilador, é porque tá um calor dos infernos. Aí eu liguei o ventilador. Então, vamos pro vídeo. E vamos nessa. Você se mudou para uma nova cidade a fim de esfriar a cabeça após um acidente horrível. Mas seus amigos de escola começam a ser mortos um a um por um assassino que usa máscaras com os rostos de suas vítimas, enquanto expõe seus segredos mais obscuros. O que você faria? Ou seja, a gente não consegue saber quem é, a gente não sabe de nada ainda, então a gente fica na curiosidade de descobrir quem é. Nesse vídeo de Derrotando Filmes, nós vamos acompanhar Makani e seus colegas, e eu vou apontar os erros cometidos por eles, o que você não deveria fazer, e tentar tomar melhores decisões para derrotar o assassino mascarado em Tem Alguém na Sua Casa. Começamos vendo uma caminhonete chegando em uma casinha no meio do nada. Ou seja, a gente vê uma caminhonete, um filme basicamente de terror. Já sabemos que a caminhonete vai dar problema. Porque é sempre assim, chega, a caminhonete tá como? Tudo certo, tudo tranquilo. Mas aí eles vão embora, aí vão querer fugir. Cadê a caminhonete? De dentro dela sai Jackson, um jovem jogador de futebol. Assim que entra na sua casa, ele recebe a ligação de um de seus amigos, que avisa sobre uma garota chamada Amber, que gostaria de estar dando uma relaxada com ele após o jogo. O jovem fala que não ficaria com ela nem pagando. Enquanto seu amigo lhe dá um sermão sobre baixar seus padrões, Jackson percebe um temporizador em forma de ovo, ligado em cima da bancada da cozinha. Estranho. Ele então chama por sua mãe e irmã, mas ninguém o responde. Ignorando aquilo, o cara sobe para o quarto, ainda em negação, e diz ao seu amigo que iria dormir um pouco para se preparar para o jogo que aconteceria em 4 horas. Ele desliga e coloca o celular para despertar exatamente às 4 da tarde, sendo que ainda é 3 horas. E eu sinto inveja de quem consegue dormir apenas 1 hora dessa forma, pois se eu vou fazer isso eu nem escuto o despertador e geralmente passo direto do horário. E parece que Jackson é que nem eu, pois anoitece e ele ainda está dormindo, e só é acordado com o barulho do temporizador apitando. Ele se levanta assustado, se perguntando quem havia posto aquilo ali. Sem saber que horas eram, o jovem desce as escadas correndo com sua mala, mas assim que chega à porta, percebe que era noite. Ele larga a mala no chão, sai da casa e vê que sua caminhonete havia sumido. Jackson volta pra dentro de casa correndo, pega o telefone e liga pra polícia em sequência. Ou seja, o que ele podia ter feito? Ele podia ter pegado o telefone, viu que tem coisa estranha, vai pro lado de fora, liga pra polícia, caramba. Ou então pega uma faca ou alguma coisa que pra se defender, porque vai que tem alguém dentro da casa ainda, porque aquele ovo não vai chegar lá do nada e não tinha ninguém em casa, além dele. Porém, ele olha pro armário e vê uma foto dele com seu amigo Caleb, que joga com ele no time de futebol da escola. Jackson arranca e amassa a foto, só que assim que ele olha pro lado, vê que tem várias delas espalhadas pela parede. Agora eu me pergunto, como que ele não viu isso antes? Sabendo que ele desceu as escadas, ele tava na cozinha, na mesma hora que ele entrou, ele conseguiria ver. Como que ele não viu? Formando um caminho até o andar de cima. Ao fundo, podemos ouvir o telefone tocando, pois seu pai estava ligando preocupado. Ele sobe as escadas e vai amassando foto a foto, até que chega no quarto de seus pais. Ele abre a porta, acende a luz e ouvimos um telefone tocar. Então Jackson se arma com um taco de golfe, dizendo que não importa que joguinho era aquele ou o que o invasor achava que sabia. Na verdade, ele não sabia nada. Jackson chuta uma porta, nos revelando várias fotos espalhadas de Caleb completamente machucado, e algumas fotos onde vemos que Jackson havia espancado seu amigo. Com medo, Jackson desfere um
golpe nas roupas esperando acertar o invasor, mas nada acontece. Ele vira de costas e grita para quem estivesse ali que se revelasse. A câmera desce e vemos uma mão empunhando uma faca mirando nos calcanhares de Jackson. O assassino corta seus pés, o fazendo cair no chão. O assassino foi inteligente, porque assim ele não pode correr. O cara já pensou, falou, vamos pegar e diminuir as chances dele de acabar fugindo e pedir ajuda, acabar pedindo ajuda, né? De trás das roupas sai uma figura encapuzada com uma máscara que imita o rosto do próprio Jackson. O mascarado se agacha em frente ao jovem. No chão, Jackson oferece dinheiro para o mascarado e diz que estava bêbado e que não era daquele jeito, mas é ignorado. O invasor então crava a faca em seu peito, finalizando. Em seguida, o celular de Jackson toca e vemos seu pai ligando do jogo. Vamos até o estádio. Ou seja, a partir do momento que ele viu que tinha coisa estranha, ele deveria ter entrado no quarto. Beleza, entrou no quarto. Aí ele viu que não tinha ninguém, ele deveria ter voltado, ido pro lado de fora, como eu tinha dito, e pedido ajuda, porque é estranho. Onde o homem diz que seu filho irá aparecer pro jogo com certeza. De repente, o celular de todos ali toca, e vemos que todos receberam um vídeo onde Jackson está agredindo Caleb. No campo, Caleb estava prestes a marcar um ponto quando percebe que toda a plateia estava parada o encarando. Bom, esse cara estava bastante distraído quando chegou na residência. Aquele ovo temporizador parado em cima da mesa, sem ninguém em casa, é um pouco estranho. Porém, o mais esquisito era a webcam de Jackson, que parecia estar ligada, o que indica que alguém estava monitorando tudo que ele fazia no quarto. Provavelmente o assassino. Dessa forma, ele sabia que Jackson tinha acabado de chegar e estava dormindo. Por isso, o mascarado conseguiu trocar o celular pelo temporizador. Quando Jackson acorda e vai até fora de casa, e ele vê que a porta estava aberta, ele deveria pegar o telefone e voltar para fora da casa, pois obviamente tinha alguém lá dentro, já que tinha uma foto suspeita colada no armário da cozinha. Além de pegar o telefone sem fio, eu também pegaria uma faca e faria a ligação do lado de fora da residência. Dessa forma, eu teria uma ampla visão do que está acontecendo, e definitivamente encontrar fotos suspeitas e seguir um rastro até um quarto isolado da casa parece como uma armadilha. Então fica tipo aquele desenho que você vê que alguém coloca uns rastros de jujuba e a criança vai até lá e encontra um quarto cheio de jujuba e pronto, sequestrado. Fora da casa, falando com a polícia e esperando ela chegar seria a melhor decisão aqui. Caso o assassino aparecesse, ele poderia fugir, já que o cara é um jogador de futebol americano, provavelmente ele deveria saber correr. Só que como ele tá com o calcanhar fudido, ele não vai conseguir correr. Então o assassino, ele já pensou, pô, ele joga bem, é o melhor jogador. Então, ele sabe correr, vamos pegar e diminuir essa vantagem dele. Além disso, podemos ver que o assassino é bem inteligente, pois além de atrair Jackson para um lugar com apenas uma saída, no caso o closet, ele tratou de incapacitar o cara de poder revidar, cortando seus tendões. E o mascarado com certeza deve ser um nerd de carteirinha, pois hackear uma webcam e também enviar mensagens em massa para todos os presentes no jogo de futebol, sem ser detectado, não é algo fácil de se fazer. Depois disso, escutamos conversas dos alunos sobre o motivo de Jackson ter batido em Caleb, colocando a sexualidade do garoto como motivo. E também vemos alguém recortando as fotos de cada estudante e usando os rostos para criar uma máscara de cada aluno e uma impressora 3D. No dia seguinte, no colégio, vemos que os alunos fizeram um memorial para Jackson. McCanny deixa um cartãozinho escrito melhoras para o falecido. Sua amiga Alex começa a rir dela no fundo. McCanny se vira e diz que acabaram os cartões tristes da loja. Darby então diz que pelo menos ela tinha trago algo, mas Rodrigo se contrapõe, dizendo que não sabia o que trazer para o cara que bateu nele por 3 anos seguidos. Darby pergunta ao grupo se tudo... Então, tu apanhou de um valentão durante 3 anos seguidos. O mínimo que tu pode levar é um... Nossa, graças a Deus eu vou parar de apanhar. Isso é o que ele devia levar. Agora vai pegar e levar... Vai dar condolências? Vai dar meus pêsames depois de apanhar durante 3 anos? Ah, vai se catar. Eles estavam olhando feio para ela, e todos dizem que sim. Mas McCanny avisa que as coisas estavam piores para Caleb, que estava sendo culpado pelo assassinato. No fundo, um dos amigos de Jackson se põe em frente ao memorial e começa a cantar uma canção para honrar seu amigo. Já no refeitório, o grupo começa a fazer acusações sobre quem era o culpado pelo assassinato. Zack até brinca dizendo que poderia ser seu pai, pois ele poderia comprar a fazenda da família, já que eles não iriam mais morar naquela casa. Caleb chega no refeitório e olha para a mesa de seus amigos jogadores, mas os mesmos o ignoram. Darby então o chama para sentar junto a eles. O garoto se aproxima e agradece a todos, e McCanny apresenta o grupo ao novo companheiro, mas é interrompida quando de repente uma de suas colegas chamada Katie sobe na mesa e fala que vai ler um trecho de sua redação, pois como líder do conselho escolar, sentia que devia iluminar os alunos. Ela começa a fazer então um discurso de apoio e amor às diferenças dos outros, inclusive citando Darby, que tinha se assumido para a escola. Ela continua pegando no pé de Darby. Depois ela diz que o ódio só poderia ser combatido com amor e convida todos para uma oração.
Rodrigo aproveita para tomar seu remédio escondido e apenas McCanny percebe isso. Quando todos abaixam a cabeça, McCanny vê Oliver a encarando de longe. Ao sair da escola, indo pro estacionamento, vemos que picharam o carro de Zack, pois odiavam a família dele graças ao seu pai, que era um homem de muito poder, dono de vários terrenos que sempre focava no próprio lucro, ao invés das pessoas. Zack concorda com a pichação, pois seu pai realmente era um idiota, e chama o grupo para fumar uma samambaia. No carro, McCanny conta que ficou feliz por terem chamado Caleb para se sentar junto a eles, pois foi o que fizeram quando ela entrou na escola. Darby fala que naquela época as pessoas chamavam ela de Moana, e muda de assunto dizendo que estava quase surtando, pois ainda não havia recebido a resposta da candidatura que ela fez. Zack dá a partida para sair, mas é impedido por Oliver, que fecha a saída com seu carro e aponta o dedo ao grupo, saindo logo em seguida. Os jovens então começam a dizer que Oliver é um psicopata, e seus pais haviam tirado a própria vida justamente por conta do filho que tiveram, e que ele era um forte candidato a ser o assassino. À noite, McCanny está em sua casa jantando com sua avó Sabrina, que diz que vai começar a participar de uma clínica que foca em ajudar as pessoas com problemas relacionados ao sono, já que estava envergonhada, pois sua neta estava resolvendo todos os seus próprios problemas e entrando na universidade, e ela não conseguia se resolver sozinha. McCanny pede para sua avó beber o chá, mas a senhora rebate, falando que a garota estava fugindo do assunto, e que ela não poderia se culpar pelo que aconteceu pelo resto da vida, e deveria seguir em frente. Mais tarde naquela noite, McCanny estava em seu quarto escrevendo um poema, quando é interrompida por uma mensagem no seu celular, perguntando se ela estava escrevendo uma nova poesia. A garota ignora a mensagem, deixando o caderno... Beleza, essa parte pode ser um amigo? Pode ser um amigo. Ela pode estar sendo espionada? Pode estar sendo espionada. Agora por quem? Mostrou no contato ali quem que era, possivelmente. Se apareceu quem era, então a gente pode ser que tenha uma pista. A garota ignora a mensagem, deixando o caderno de lado. Ela abre a galeria do celular e vemos várias fotos dela junto de Oliver, nos mostrando que os dois estavam namorando. Ela põe o celular na cômoda ao lado de sua cama e vai dormir, onde vemos uma mensagem de Oliver dizendo que ela não poderia ignorá-lo para sempre. E o nome disso é Stalking, já que provavelmente a garota terminou com ele e parece que Oliver não aceitou muito bem. E Como disse, é relacionamento abusivo, perseguição, processa. é bem estranho o cara saber que ela estava escrevendo um novo poema e que ela decidiu ignorá-lo após ver a mensagem. É quase como se ele estivesse pela janela observando, ou tivesse instalado uma câmera para espionar o quarto da garota. Isso não lembra a estratégia de alguém que usou uma webcam antes? Deve ser apenas uma coincidência, né, A galera? gente pode McCanny ser adormece que tem um e tem um Oliver aí pesadelo, que- onde ela vê uma fogueira e uma garota perguntando o seu nome. Ela acorda de madrugada com o barulho do sino da porta da sua avó. McCanny vai até o corredor e vê a porta do quarto de sua avó aberta. A jovem chama pela senhora, avisando que ela estava tendo sonambulismo novamente. Assim que desce as escadas, vê todos os talheres empilhados em cima da mesa e várias plantas dentro do forno. A garota vê que a porta da frente estava aberta e sai para procurar sua avó, mas não encontra nada. Em caso de sonambulismo, você não pode simplesmente acordar a pessoa. O que você tem que fazer? Você tem que pegar, trancar bem a porta do quarto, tirar objetos cortantes, qualquer objeto que possa machucar, trancar bem a porta da frente, porta dos fundos, janelas, tem que estar tudo bem trancado, e esconde a chave. Ou então coloque em um lugar que a pessoa, o sonâmbulo, não tem acesso, que daí ele não tem o perigo de sair na rua e se machucar, acontecer alguma coisa. Ela entra novamente e se assusta ao ver Sabrina parada encarando fixamente. Ela acorda sua avó e diz que era melhor as duas ficarem em casa ao invés de irem à missa no outro dia. Sonambulismo é algo bem complicado, pois não existe um tratamento específico para isso. Porém, é recomendado que você tranque bem as janelas e portas do quarto para evitar que a pessoa saia durante a noite e acabe fazendo esse tipo de coisa. Aqueles sinos na porta da avó são meio que inúteis, pois a chance de você não escutar eles quando estiver dormindo são bem grandes. Eu consideraria trancar o quarto pela noite, deixando uma chave em um local de difícil acesso, para a velhinha abrir pela manhã, pois você não vai querer ter uma pessoa sonâmbula andando pela rua à noite, correndo o risco de sofrer um acidente sério. Até mesmo descer as escadas da casa pode ser um problema, já que o sonâmbulo não sabe o que está acontecendo à sua volta, e provavelmente era muito melhor pôr uma pulseira com sinos no braço dela do que na porta. Na igreja, Katie conversa com seu amigo Marcos, que estava arrumando a iluminação, enquanto arruma os panfletos sobre a morte de Jackson. Ela fala que é óbvio. Beleza, a gente tem duas pistas agora. Agora a gente temos o Marcos ali e temos o Oliver. E agora, qual dos dois será que é o assassino? Porque tem o Marcos, mas o Marcos vai sair e vai entrar outra pessoa ali. Se era Caleb, ou que ele havia contratado alguém para fazer isso, e que já assistiu várias séries de investigação policial e por isso tem certeza do que está dizendo. Em seguida, jogar seu amigo Criminal simplesmente Case é mais desaparece. efetivo. Eu acho que o mascarado foi muito específico para ser apenas um assassino de aluguel, e talvez a Katie não esteja prestando muita atenção nas séries policiais que ela assiste. A garota recebe uma mensagem no seu celular de Marcos, avisando que não iria pois estava doente. Ela então liga para o jovem e diz que isso não é Pera, quem que ela tava conversando na igreja antes? Não era o... Ou eu não prestei muita atenção? Porque agora ela ligou pra outro amigo que tá doente? Não. possível, pois ela estava conversando com ele nesse exato momento. E o garoto avisa que estava deitado na cama há muito tempo. Ok, agora a gente tem dois Marcos. O cara é... Cara, o cara é onisciente, mano. Porra.
O cara tá na igreja, tá em casa, tá estudando, tá no cursinho do Senai. Nas suas costas, o projetor é ligado, onde toca um áudio de Katie fazendo um discurso de ódio racista. Assim que se vira para frente, ela vê uma pessoa vestida de branco com uma máscara idêntica ao seu rosto. A garota entra em desespero e começa a dizer que aquilo era uma piada, uma sátira, que ela tinha postado anonimamente. Mas o mascarado puxa de sua manga uma adaga. A garota então entra em desespero e começa a correr. Nesse momento ela podia ter feito que sempre tem uma sala do padre onde tem uma porta. Ela podia ter corrido pra lá e aí abrir aquela porta que geralmente em horários que vai ter missa geralmente estão abertas. Então ela podia ter corrido pra lá ou jogado o banco pra poder dificultar a passagem do assassino. Até porque os bancos não são tão pesados assim. Então ela preferiu correr pra porta. O assassino pega fácil. Ou então ela corria em direto para a zigue-zague. porta, que obviamente está trancada. O mascarado corre até ela e abre um corte em seu estômago. Katie cai no chão e sai se arrastando por debaixo das cadeiras. Enquanto isso, lá fora, as pessoas estavam chegando para a missa. A garota finalmente consegue se levantar, mas começa a ser perseguida pelo assassino e se tranca dentro do confessionário. Ou seja, ela podia ter gritado, né? Porque a galera já tava chegando. Provavelmente alguém já tinha chegado antes. Então se ela tivesse gritado por ajuda, alguém poderia ter pegado e adiantado a entrada. Só que não, ela preferiu ir pro confessionário, onde a madeira é mais frágil e uma faca consegue perfurar a madeira do confessionário. O mascarado desfere vários golpes na porta, e quando percebe que não vai conseguir acertá-la, crava a faca no lado direito do confessionário. Katie aproveita que a faca estava presa e liga para a polícia, e avisa que o assassino estava tentando matá-la, o que em uma situação dessa não vai servir de nada. Ela é interrompida pela parte esquerda do confessionário que é quebrada. O assassino empurra Katie contra a faca, a matando empalada. O padre chega na igreja e a destranca. Assim que todos entram, encontram Katie pendurada pelo pescoço, sangrando enquanto seu discurso de ódio tocava no telão. Aqui temos claramente um caso onde a ficção encontra a realidade, em partes pelo menos, se é que vocês me entendem. Criar um podcast para falar esse tipo de coisa já é uma baita idiotice. Agora fazer isso sem tomar os devidos cuidados, como usar algum software para alterar a sua voz e também usar um VPN para ficar anônimo, é o cúmulo da burrice, já que esse tipo de pessoa geralmente sabe que suas ideias são erradas e tenta não ser vinculado a esse tipo de opinião abominável. A melhor chance que a garota tinha para escapar do assassino seria ficar brincando de pega-pega entre os bancos da igreja, gritando histericamente, já que as pessoas estavam chegando, torcendo pro mascarado não ser bom de mira e saber lançar uma faca. E novamente, isso prova que o mascarado sabe muito bem rastrear coisas pela internet, e definitivamente faz parte dos estudantes da escola Osborn, já que... com certeza faz parte, porque conhece a galera, sabe os podres, com certeza é ex aí, ó. Está escolhendo apenas alunos como suas vítimas, e só os que possuem segredos obscuros. Geralmente, serial killers são homens solteiros com QI acima da média, e que possuem... QI de 120 conta? O meu QI é de 120, eu sou solteiro, solitário. Puta que pariu, sou eu. Tem problemas em casa com seus pais, e que também provavelmente sofreram traumas na infância. Isso é apenas um perfil, e não quer dizer que todo mundo que tiver esses traços será um serial killer. Porém, já dá pra ter uma ideia de futuros suspeitos. Mais tarde, McCann e sua avó estão assistindo o jornal à noite, onde está passando uma reportagem de um policial que explica que as autoridades estão juntando pistas para encontrar o assassino que usa uma máscara de suas vítimas, e que por precaução ativaram um toque de recolher às 8 horas da noite. Um pouco mais tarde naquela noite, a garota começa a fazer uma pesquisa sobre o seu próprio nome, só que o escreve diferente. Ela tem um flashback onde estava sendo... Tá, mas ela pesquisou McCann Wong, beleza. Como que vai saber se é ela mesma? Porque ela escreveu de uma maneira diferente, então o que aparecer possivelmente não é ela, é outra pessoa. Então não faz muito sentido ela pesquisar o nome dela. É a mesma coisa que eu procurar por o Anderson Santos e o Anderson de Souza Santos. Vai cair duas coisas totalmente diferentes. Levada algemada pela polícia. A memória dela é interrompida por uma ligação de Rodrigo, onde podemos ouvir de fundo a sua mãe gritando. O garoto pede perdão e conta que sua mãe estava estressada. McCann fala que sabe que na verdade ele estava querendo ligar para Alex. Rodrigo toma mais um analgésico e conta que tem medo, e que apesar de ser egoísta, tudo que ele queria era viver em uma realidade onde ele tem uma namorada, faz faculdade e programa jogos, e que ele estava com medo. Ótimo programador, mas não significa que ele saiba invadir uma webcam. Ele segue praticamente ileso nessa questão. Mas a jovem diz que ele esconde muito bem, mas o garoto rebate dizendo que pelo visto não dava pra esconder mais nada. Também vemos que McCann já foi acusada por um crime no Havaí. No outro dia, observamos que todos os alunos do colégio foram chamados para depor. Afinal, as duas vítimas eram estudantes da mesma escola. McCann questiona para o seu grupo o que será que eles estavam perguntando na sala de interrogatório. E Alex responde que caso você fosse branco, o que está passando de bom na TV? Se não fosse, por que você era o assassino? Rodrigo faz uma observação dizendo que a linguagem corporal do
atleta que estava na sala de interrogação estava mentindo, pois ele desviava o olhar várias vezes e não olhava fixamente para o policial. Porém, a linguagem corporal não é algo fácil de se analisar assim, e geralmente mentirosos olham mais fixamente para saber se a pessoa está acreditando na sua mentira. Mas Zack disse que estava olhando para o lado errado da mesa, pois haveria uma reunião para dissolver a polícia e substituí-los por uma empresa privada, e que o delegado... Ele dá muito com a mão assim no rosto. Geralmente alguém que tá falando a verdade, ele não vai colocar a mão assim muito no rosto, ele tá mais desesperado, tá preocupado com a situação de como ele vai sair dali. Certamente ele tá mentindo sobre alguma coisa, a gente sabe o que é que eles estão falando, a gente não sabe, então no momento a gente não tem pista nenhuma. Eu queria efetuar uma prisão antes disso. Só que eu acho bem difícil ele conseguir arquitetar algo tão elaborado assim, sabendo o segredo dos adolescentes, e usando máscaras feitas em uma impressora 3D para finalizá-los. Isso me parece ser um pouco mais pessoal. O delegado Chris Larson sai da sala de interrogatório e avisa que o pai de Zack havia comunicado aos advogados e invocado seus direitos constitucionais, e o garoto estava livre. Ele pega sua bolsa e sai com todos os alunos o xingando pelas costas. Bom, parece que todo mundo pode fazer isso nos Estados Unidos. Ninguém é obrigado a fornecer informações para a polícia sem estar com o advogado presente. O restante dos alunos poderia apenas copiar a estratégia do pai de Zack e pedir pelo mesmo direito, sem precisar dar uma declaração para a polícia. Zack sai da escola e esbarra com um cara chamado Dave, que se diz ser o melhor e o único Uber da cidade. Ele avisa ao garoto para tomar cuidado, pois a cidade estava cheia de malucos. Zack avista seu pai ao longe em uma picape. Ele vai até o carro e abre a porta. O Sr. Sandford o manda sentar. Ele conta que estava perto de pegar um voo quando ficou sabendo que o jovem foi chamado pela polícia. O garoto tenta explicar que todos da escola foram chamados, mas o homem rebate dizendo que ele estava fedendo a samambaia, e mesmo assim se arriscou a chegar perto de policiais, e que desse jeito ele estava sendo o segundo maior inimigo público dele, pois ele estava precisando ganhar as eleições para tirar o emprego dos policiais. O homem olha para frente e vê o carro de seu filho com uma pichação ofendendo o nome da sua família, e o manda levar o carro para casa e remover aquela pichação naquele exato momento, pois era uma vergonha. O garoto então sai, batendo a porta do carro. Ainda na delegacia, vemos que todos já foram interrogados, menos Ollie e McCanny. Para chamar a atenção da garota, Ollie começa a falar sozinho, fingindo que está conversando com ela, onde pede desculpa para si mesmo pela garota tê-lo ignorado desde que as aulas começaram. Pelo físico e que desse ele não tinha cara, como sair ele dali, não é um pois seu irmão era o policial que estava interrogando a todos e tinha que esperá-lo. Percebendo que McCanny não está reagindo, ele se levanta e senta perto dela. Ollie diz que tem uma teoria sobre a razão de estar sendo ignorado. Fala que ela queria muito parecer normal, mesmo não sendo, e se os outros vissem os dois juntos, essa imagem dela seria manchada. Chris sai da sala de interrogatório e pergunta a Ollie se ele sabia quem pegou seu taser, e ele responde que não. O homem então chama McCanny para depor. Dentro da sala de interrogatório, ele comenta que a garota foi transferida de uma escola e pergunta se tem algum motivo específico, e a mesma responde que não. Em seguida, ele questiona se ela tinha uma relação próxima a Jackson Caitlin, e a garota nega. O policial então a libera, pois viu em sua ficha que ela era muito esforçada e correta. Ao sair da sala de interrogatório, McCanny chama Ollie para dar uma volta de carro. A jovem se vira para Ollie e pede para fazerem como todas as outras vezes. Ollie então estaciona o carro em um quintal aleatório e os dois começam a se beijar. Mas antes que a sessão de relaxamento pudesse começar, os dois são interrompidos por um jovem que passa correndo e bate no vidro do carro, seguido por uma manada de outros adolescentes. O telefone de McCanny vibra e vemos uma mensagem de Zack avisando sobre uma festa na casa dele, pois seu pai tinha saído. Os dois então vão para lá, e vemos o único motorista de Uber da cidade entregando cartões sobre os seus serviços. Entrando na casa, os dois percebem que todos estão contando seus segredos na intenção de pedir que o assassino os exponha, tirando assim a maior arma de suas mãos. Alex surge do nada, abraça McCanny e a leva para junto do grupo, deixando Ollie parado sozinho. Ele então fica observando o grupo por um tempo, mas Alex o expulsa e Rodrigo o chama de esquisitão, e fala que todos sabem que ele é um sociopata. Ok, organizar uma festa para todos contarem seus segredos não me parece uma ideia muito inteligente, já que ninguém realmente vai falar sobre coisas pesadas como o segredo de Katie. Isso me parece mais algo que o assassino faria para juntar informações de mais alunos. Já que após finalizar 2 estudantes, deve ter ficado mais difícil encontrar vítimas. O grupo então começa a contar... aí como ficou difícil encontrar vítimas, ele faz uma festa e fala: todo mundo contando os seus segredos mais sombrios. Todos os seus segredos. Alex conta que tem uma queda por Rodrigo e o mesmo diz que é recíproco. Darby tira o celular do bolso, diz que também tem um segredo, pois ela havia passado em programa da NASA. Todos então começam a comemorar. McCanny fala que escreve poesia e Zack olha com um olhar decepcionado, mostrando que ele sabe de algo. Mas logo ele tira o boletim do bolso e fala que também tem um segredo. Ele não irá se formar, pois suas notas estavam muito baixas. Mas também tem outro segredo. O jovem tira uma pistola antiga do bolso, aponta para a própria boca e puxa o gatilho. Todos se assustam, mas descobrimos que aquilo era uma espécie de cigarro.
carro. E tá na cara que nenhum desses segredos vai atrair a atenção do assassino. Talvez a atitude de Rodrigo não foi a mais inteligente. Ofender o cara que você suspeita ser um assassino só vai fazer ele ficar com raiva de você. E digamos que você não quer provocar um serial killer, né? Zack então sobe na mesa e diz que todos ali odeiam os Sanfords. E que picham seu carro, pois seu pai era um verme que comprava as propriedades deles por muito menos do que valem, apenas para expandir o império agrícola de milho dele. Mas que a coleção dele vai muito além do milho. O garoto entra em uma sala escura ao lado e bate palmas, mostrando uma coleção enorme de artefatos nazistas. Zack então pega as armas e as máscaras de gás e avisa que transformou quase todos em narguilés e cachimbos. A festa então vira uma bagunça com todos fumando. No meio da festa, Rodrigo tira os analgésicos do bolso e toma. Alex chega perto do garoto e o puxa para um cômodo. Lá ela pergunta se aquele realmente era o segredo dele, e o mesmo fala que sim, e os dois começam a dar uma relaxada. Após isso, voltam para a festa, quando de repente Rodrigo percebe uma trilha de comprimidos no chão, e todos em volta começam a receber mensagens que revelam que Rodrigo era um viciado em remédios. O garoto então começa a entrar em desespero, as luzes são apagadas e alguém na festa avista uma pessoa com a máscara de Rodrigo. Tá, então como a única pessoa que viu foi aquela guria, então basicamente alguém mais sabia. Só que com certeza não foi ela que contou, porque eles estavam dando os amassos antes, mas ela saiu. Então a partir do momento que ela saiu, não dava tempo de enviar tudo pra todo mundo que tava lá. Mas só tinha ela junto com o carinha. Então, mano, a gente tem 3 suspeitos. Porra. E grita que o assassino estava no local, fazendo com que todos comecem a correr. O garoto grita que estava tudo bem, pois ele só tomava os remédios para parar de pensar, pois ele não conseguia controlar a própria cabeça. O assassino começa a persegui-lo e ele tenta escapar, mas acaba caindo no chão. Rodrigo olha pro lado, vê um armário e se esconde dentro dele. O assassino passa reto no esconderijo, porém o celular de Rodrigo apita com as mensagens. O assassino então começa a quebrar o armário, mas o garoto abre uma portinhola e entra na ventilação para tentar escapar. O assassino começa a tentar furar a tubulação e acertá-lo. Mas o garoto desvia de todos os golpes e por pouco consegue sair da mansão. Mas antes que conseguisse escapar, o assassino atira nele com um taser, o derrubando em uma fonte. Em seguida ele pega Rodrigo pela gola e joga diversos analgésicos na sua boca. Depois o finaliza cortando sua garganta. Bom, eu já falei sobre seguir uma trilha de objetos pelo chão, certo? Esse é o tipo de coisa que você não vai querer fazer sabendo que tem um maluco solto pela cidade. Além de que após verem o assassino, todo mundo corre para... Mas por que o assassino ia querer o guri, mano? O guri só era viciado em analgésico. O carinha só era viciado em remédio, mano. Por que alguém assassinaria um guri praticamente problemático? É, e pior que eu também não consigo parar de pensar, mano. Então, porra, fudeu. Fora da casa. E Rodrigo e o assassino são os únicos a irem contra o fluxo. Isso só facilita pro mascarado perseguir o cara. Ele ter se escondido no armário até que foi uma boa ideia. Porém, eu não ficarei de costas para uma porta de madeira por motivos óbvios. O fato do celular dele acabar entregando sua posição é apenas azar. Apesar de eu não conhecer muita gente que deixa as notificações com volume assim. Geralmente todo mundo deixa no silencioso. E após ele conseguir escapar da mansão, o cara devia estar correndo que nem um maluco. E não andando olhando pros lados. Tem um psicopata atrás dele. Se ele ver o cara, não tem muito o que possa fazer, apenas correr mesmo. Então é bem melhor se antecipar. Apesar do taser ser um grande indicativo de que Oli pode ser o mascarado, já que seu irmão perguntou antes pra ele sobre o objeto e ele negou, eu ainda tenho minhas suspeitas se ele realmente é o culpado. E já que Zack também se encaixa bastante naquele perfil que eu comentei antes. Tá, se na delegacia o irmão dele já estava ligado que o taser tinha sumido e o guri foi atingido por um taser, só que o físico do Oliver não se encaixa, velho. Sempre querendo colocar a culpa dos seus problemas no seu pai. Ah, e o fato de ter várias latinhas fechadas na fonte apenas me faz pensar como e por que elas foram parar ali, se ninguém bebeu elas. E mesmo que alguém tivesse bebido, para que jogar uma lata em uma fonte? O que indica que Zack pode ser o assassino é justamente ele ter planejado a festa na casa que é dele. Isso deixaria muito mais fácil encontrar a vítima, e também seria mais simples para desligar a energia da casa para deixar todos em pânico e perseguir o coitado pelos corredores. Porém, Oli ainda não está totalmente descartado pelo fato do taser, e porque Rodrigo tinha acabado de ofender ele, e foi finalizado logo em seguida. Um tempo se passa, a escola é fechada até outubro e vemos o grupo reunido olhando para as estrelas e também para fotos que tiraram junto com Rodrigo. Alex olha o anuário da escola e encontra a foto de Oli o culpando pelo que aconteceu. Assim que a escola Osborn volta às aulas, vemos que terá um jogo de futebol. Darby entra dizendo ao grupo que parece que nada aconteceu pelas festanças e decorações, além de todos felizes e animados. Caleb pergunta se eles vão assistir ao jogo, mas são interrompidos por um jogador entregando um desenho que fez como homenagem para Rodrigo. McCanny questiona se Alex iria falar algo sobre isso, e ela diz que não precisa falar mais nada, pois já sabe quem fez aquilo, e todos sabem agora. O grupo olha pra frente e vemos que no armário de Oli está pichada a palavra assassino. Na arquibancada, Alex questiona o porquê de McCanny estar defendendo Oli. A garota fala que tem certeza de que se eles
estivessem sendo acusados não iam gostar, e que se Alex tinha tantas provas assim, ela deveria ir à polícia. Darby fala que já tentaram, mas a polícia diz que elas não têm prova suficiente. Irritada, Alex conta que o assassino usou um taser para matar Rodrigo, e apenas policiais têm um desses, além de que todas as vítimas tinham algo secreto, e a única pessoa que tinha acesso às conexões de rede e às fichas criminais eram os policiais, e Ollie era irmão de um policial, além de que Rodrigo tinha chegado ele horas antes. Por mais que ele seja irmão de um policial, fica meio difícil ele ter acesso a tudo isso, a menos que o seu irmão esteja sendo seu cúmplice em todo o esquema, o que seria meio improvável. Philip faz um ponto no jogo e todos começam a aplaudir. Alex fala que todos amam os gays quando eles fazem pontos em jogos de futebol, o que irrita McCanny, que pergunta se tem alguém que Alex não odeie, e sai do estádio. Já em sua casa, ela encontra sua avó descendo as escadas segurando uma mala, e questiona o que estava acontecendo. A senhora conta que estava indo para a clínica de repouso, para aprender a dormir melhor, mas que não queria que sua neta ficasse sozinha, e indaga se ela realmente ficaria na casa de Alex nos próximos dias. McCanny apenas confirma que sim, e realmente ela deveria chamar alguém ou um grupo para dormir na casa com ela, ou ir para a casa da amiga, pois ficar sozinha com o assassino à solta é praticamente convidar o cara para entrar, já que McCanny... Só que daí tem um problema, que a gente não sabe quem é o próximo alvo, não tem o que fazer. Tem algum segredo envolvendo a polícia. No dia seguinte, Ollie aparece na porta da casa de McCanny e a convida para ir numa viagem até o mar. A garota avisa que o mar fica a 1500 km dali, mas o jovem afirma que não era esse oceano. Ollie dirige até o milharal e os dois sobem em cima do carro para admirar o mar de milho. Eles se sentam no teto do carro, onde Ollie pede para que McCanny não se afaste mais dele. A garota diz que o jovem tem sorte por ela saber que ele não era perigoso, mas o mesmo fala que nunca havia dito isso, e a trouxe para o meio do mato, onde nunca seriam encontrados. A garota fala que para isso ele deveria saber seu segredo, e o mesmo conta que sabe. Os dois começam a se beijar e o garoto fala que McCanny deve adorar segredos, pois ainda não contou a ninguém sobre ele. Tudo se interrompe quando Ollie recebe uma ligação de seu irmão e vai atendê-la. McCanny entra no carro e abre o porta-luvas, descobrindo que o garoto esconde um taser. E no susto, o fecha rapidamente. Fechou. O jovem entra no carro logo em seguida. McCanny fica Sabia que era o desconfiada e psicopata. pergunta a ele como seus pais haviam morrido. O garoto explica que eles bateram numa árvore pois já tinham problemas alcoólicos há anos, mas era muito mais fácil dizer que eles tiraram a própria vida pelos problemas comportamentais do próprio filho. E todas as pessoas eram assim. Sempre que algo muito ruim acontecia, eles procuravam alguém para culpar. E ele fala que McCanny deveria saber sobre isso, pois os poemas que ela escrevia eram todos sobre ser culpada. Ela então pergunta se Ollie havia puxado sua ficha policial, e o garoto fica em silêncio. Ela sai do carro irritada, e o jovem chama pelo nome verdadeiro, McCanny Sun-woo, e fala que sabe tudo sobre ela, e pergunta o que a garota iria fazer para sair dali. Precisa ter bastante coragem, ou saber definitivamente que o cara não é o assassino, para ir com ele até o meio do nada. Ela até que agiu bem após descobrir sobre o taser. Se o cara realmente é o mascarado, você não vai querer confrontá-lo sobre isso. E a melhor ideia é deixar ele pensar que você não sabe de nada. E o taser, junto com ele ter feito uma busca pelos antecedentes de McCanny, e sempre ficar observando o que ela estava fazendo, como quando ela estava escrevendo seus poemas, pode indicar que ele é o assassino, ou tem sérios problemas em respeitar a privacidade das pessoas. Mais tarde, vemos que a garota chamou o Dave, o único Uber da cidade, que estava destruindo... Mas esse cara também é estranho, porque na hora que aparece o filho do cara lá, do carro pichado, esse cara tá lá. Aí o maluco vai e dá uma festa. Como ele ficou sabendo da festa? E aí ele tá na festa. E agora ele tá levando a guria de volta pra casa. No mínimo suspeito. Cartões na frente da festa de Zack. O homem diz que se ela quisesse poderiam conversar. Dave fala como ter passageiros sozinho no carro tornava muito mais fácil descobrir as coisas. Ainda mais quando eles achavam que ele é um empregado deles. Dave conta que, por exemplo, sabia sobre Katie ser uma duas caras, e até xinga a garota, mas que McCanny parecia ser uma garota boazinha, e que era muito bom ter uma garota boazinha em seu carro. Agora ele tá sabendo demais das pessoas, não acha não? Agora ele tá sabendo demais, aí ó. Só tá aumentando as suspeitas do nosso queridão ali, ó. Eu não confiaria em Uber 3 estrelas, hein? O que a deixa super desconfortável, e é um papo bem bizarro pra uma corrida de aplicativo, né? Ele para em frente à casa dela, e percebendo que estava tudo apagado, pergunta se a garota estava sozinha. McCanny responde que seus pais apenas dormiram cedo. E por ser o único motorista da cidade, esse cara não deveria receber boas avaliações se ele costuma ter esse tipo de papo com todos os passageiros, ainda mais com uma maluca solta. McCanny então sai correndo do carro, entra na casa e tranca todas as portas. Usa uma cadeira para barricar a porta do seu quarto e pega uma faca para se defender, a colocando ao lado de sua cama. Beleza, ela então adormece e tem outro pesadelo com uma fogueira e uma garota com o rosto todo queimado. Assim que acorda, percebe que a faca que ela tinha colocado ao lado de sua cama sumiu e que todas as portas estavam abertas. Ela desce, tenta ligar para a polícia, mas é surpreendida quando o telefone toca um áudio do dia do seu julgamento, em que ela fala que não tem um único dia que não se arrependa pelo que fez, que se pudesse trocar de lugar com a garota, trocaria. E quando entra na sala, vê diversas fotos de uma garota com o corpo todo queimado espalhadas pelo local, e no meio, uma marcação simbolizando um cadáver junto com um jornal. O jornal falava
de uma garota que havia sido acusada por tentativa de assassinato. Ela se abaixa para pegá-lo, e quando levanta, percebe que o assassino estava na janela usando o rosto de McCanny como máscara. Ele quebra o vidro e atira na garota com um taser. Ela cai no chão se contorcendo. O assassino se aproxima e começa a derramar querosene na jovem. E nesse momento, manda uma mensagem para todos sobre o segredo da garota. O mascarado então pega o jornal no chão e o acende na lareira, para poder incendiar McCanny. Mas antes que conseguisse queimá-la, ele nota um carro passando. McCanny aproveita o momento para derrubar o assassino no chão, que com um susto perde a máscara e sai correndo. Alex entra na casa dizendo que havia recebido uma ligação da avó de McCanny. É aquele famoso clichê, né? Caralho, passou um carro, vou parar de fazer o que eu tô fazendo e observar, dando chance da minha vítima fugir. E depois eu correr atrás dela, igual o Jason corre atrás das vítimas dele. Nossa, muito legal, né? Se ele tivesse aproveitado antes, ela já tinha queimado a faz tempo. Ela vê a amiga no chão e rapidamente chama a polícia. McCanny começa a chorar e diz que tem certeza de que era óleo tempo de jogar o mas jornal que isso não importava, pois agora todos eles vão ficar sabendo o seu segredo. Bom, McCanny até tentou ficar segura, trancando a porta e pegando algo para ser usado como arma. Porém, ela esqueceu de checar embaixo da cama e provavelmente trancar as janelas. O mascarado podia estar embaixo da sua cama esperando, ou ter entrado pela janela e destrancado a porta facilmente. Provavelmente você não vai querer dormir em uma situação como essa, ou pelo menos seria bom ter alguém com você na casa, pois parece que esse mascarado não é muito corajoso, pois ele fugiu sem nem mesmo saber quem estava vindo checar McCanny. Outra coisa seria ter outro tipo de arma para se defender, já que todo mundo sabe que um assassino está solto pela cidade, como um taser ou um spray de pimenta, que podem ser bem efetivos para se defender de um agressor. O fato de todo mundo nessa cidade preferir andar até uma clara armadilha em vez de tentar fugir de uma maneira efetiva, diferente desse cara que decidiu sair andando enquanto estava sendo perseguido, é algo que não faz muito sentido para mim. Se você está sendo perseguido por um assassino ou suspeita que ele está na sua casa, você corre para se salvar. É a mesma coisa que tu ficar parado na frente do assassino que estiver fazendo massacre na tua escola. É claro que tu vai correr, né, meu parceiro? Ao acordar e ver que alguém invadiu a casa, em vez de arriscar e descer até a cozinha, eu sairia pela janela do quarto. E do telhado, eu olharia se o mascarado estava no meu quintal, antes de pular e sair correndo dali. Algum tempo depois, McCanny acorda no hospital com a sua avó e seus amigos ao seu redor. Ela começa a ficar desesperada, dizendo que o assassino estava querendo matá-la. Sabrina acalma a garota, explicando que eles já haviam prendido o Oliver. A garota então fica um pouco mais calma e pergunta a Darby se aquela mensagem havia chegado para todos. Sua amiga diz que sim, mas que ela mesma não havia lido até o final, pois imaginou que McCanny quisesse contar pessoalmente. Sua avó então sai para deixá-la mais à vontade. A jovem então toma coragem e começa a explicar que no ano passado, quando estava no antigo colégio, entrou em um grupo de atletismo, e as veteranas começaram a fazer uma espécie de trote com McCanny e outras garotas, fazendo elas comerem um monte de porcaria enquanto as embebedavam. Em algum momento, uma garota chamada Jasmine veio até McCanny e a empurrou. Muito bêbada e sem pensar duas vezes, ela a empurrou de volta e a garota acabou caindo na fogueira. A garota sobreviveu, porém com queimaduras no rosto. McCanny foi a julgamento e foi absolvida, mas mesmo assim ela recebia ameaças e por isso resolveu se mudar. Na maca, ela começa a chorar. Que tava fazendo a batalha de seus amigos dizem que estava tudo bem, pois ela não era mais a mesma pessoa. Zack tira um cigarro do bolso e diz que todos ali deveriam fazer as pazes e comemorar por mais nenhum segredo entre o grupo. Alex fica meio enfurecida e diz para o garoto jogar aquilo fora, pelo menos até a menina se recuperar. Então todos dão um abraço em grupo. Após isso, vemos McCanny deitada junto à sua avó na cama, vendo a reportagem sobre a prisão de Oliver. A garota pega seu celular e abre o contato de Jasmine para ligar para a menina e se desculpar, mas acaba desistindo. Passamos para o Sr. Sanford, que está participando de uma reportagem, onde ele explica que contratou seguranças particulares para ajudar os policiais locais a proteger o Festival do Milhão, que acontece na cidade há muito tempo. Dessa forma ele poderia ocorrer com tranquilidade, e as pessoas poderiam se sentir mais seguras. Depois disso, vemos que McCanny está na porta da escola. A garota liga para Alex e questiona se ela e Zack iriam buscá-la para irem ao festival, mas ela explica que isso não seria possível, pois o Sr. Sanford obrigou Zack a trabalhar no labirinto do milho, e pergunta se ela não poderia ir de ônibus. Porém, nesse momento, o ônibus que estava na frente dela acaba saindo. Alex fala que iria dar a volta e pede para McCanny esperar. Assim que desliga, ela recebe uma mensagem de Darby, contando que Oliver foi solto pelo seu irmão. Ela olha para frente e vê o garoto vindo no carro em sua direção. McCanny sai correndo e entra na escola. No corredor, ela topa com Caleb e abraça o garoto. O jovem pergunta o que estava acontecendo, mas para de falar de repente. McCanny se afasta e olha para baixo, percebendo que uma faca estava atravessando. O garoto então cai no chão e... Pera, na hora que elas estavam se abaixando, como que eles não escutaram ele chegar? E como que ela não viu o assassino chegar? Porque o corredor é enorme. O corredor é gigante, parça. E vimos que o mascarado estava em sua frente com a máscara do rosto de Caleb. Ele coloca a faca nas mãos da garota e sai. Ollie chega logo em seguida. Ele pergunta se McCanny estava bem e Meu filho, se o assassino te entrega uma faca, você ataca ele, porra. Beleza, o
assassino me entregou uma faca, eu vou ficar com a faca, olha só que legal. E o Oliver, beleza, a gente já pode eliminar a suspeita dele, porque ele tá aqui num local. Só que o cara que tá deitadinho ali, descansando, o Bolsonaro ali mais jovem, ele viu que ela tava abraçando ele e a faca ainda tava nas costas dele a partir do momento que ela se afastou. Se ele acusar ela, velho, eu vou ficar puto. E as digitais tá na faca. Para começar a estancar o sangramento de Caleb. Tá... Darby e Alex chegam. Elas questionam se McCann está bem, mas ela está em choque segurando a faca. Quando sai do transe, a garota olha para o cartaz do festival e percebe que o assassino atacaria lá. Ok, definitivamente, Ollie não é o assassino. Se você reparar nos detalhes aqui, você tem... Pera, o assassino, ele chegou de boas na porra do festival, com uma espada nas costas, mascarado, andando tranquilamente um monte de pessoas e ninguém reparou? Tenho certeza que Zack é o assassino. Pois se você olhar para o mascarado, é possível perceber que ele está com uma espada alemã da Segunda Guerra Mundial. E quem tem uma coleção de artefatos da Segunda Guerra Mundial em casa? A menos que alguém tenha roubado a espada da coleção do pai de Zack, eu tenho certeza de que ele está por trás disso. Por algum tipo de vingança por seu pai o tratar mal e ele não ser aceito na sociedade. McCann também não foi muito inteligente. Mas o que as pessoas têm a ver com essa parte do tratar mal e os caralho a quatro? Não tem nada a ver com esses problemas dele, não. Correu para dentro da escola vazia, fugindo de Ollie, que era o suposto assassino. Dessa forma, ela só estaria facilitando o trabalho de Ollie caso ele fosse atacá-la. Vamos para o festival e vemos o mascarado atravessar uma multidão com uma espada nas costas. E ninguém para o cara para perguntar o que estava acontecendo. Ele adentra o milharal e começa a despejar líquido inflamável pelo lugar. Em paralelo a isso, o grupo de jovens está no carro discutindo quem é o assassino e tentando ligar desesperadamente para Zack, que está no milharal. Eles se perguntam quais terras Sandford havia comprado, e Darby responde que ele comprou as terras de praticamente todo mundo. Ollie complementa que até mesmo o delegado era suspeito, pois ele havia falido e Sandford aproveitou para comprar suas terras. Darby completa dizendo que além disso, ele também está tentando substituir a polícia. Eles recebem uma ligação de Zack em desespero, falando que o milharal inteiro estava pegando fogo, e seu pai estava perdido naquele incêndio, e que precisava encontrá-lo, e logo em seguida a ligação cai. O grupo finalmente consegue chegar até o local, e tudo está um caos. As pessoas estão correndo desesperadas, enquanto o fogo só se alastra e aumenta. McCann indaga Ollie se ele estava disposto a dirigir entre as chamas para abrir caminho. Alex e Darby discordam inicialmente, mas acabam aceitando a ideia pela falta de opções. Ok, o problema é se pegar fogo embaixo do carro, onde tem combustível, tem óleo e tudo mais. E o milharal, ele queima rápido, mas a chama também é um pouco mais intensa. Brother, vai dar merda. Eles então atravessam o fogo do milharal e param alguns metros adiante, pois o carro já não andava mais. Apesar de ser uma boa ideia, foi muita sorte eles não terem atropelado ninguém pelo caminho. Oliver olha em volta e vai até o carro pegar o taser para se defender do assassino, além de estarem em posse da faca que foi usada em Caleb. Eles adentram o milharal correndo e Como que... tá, não, eu já ia questionar mais. Passam por um segurança finalizado com uma máscara em seu rosto. Eles encontram alguns jogadores do time de futebol e McCann pede que Alex e Darby levem eles para fora do labirinto, pois elas sabiam onde era a saída. Enquanto isso, ela e Ollie continuam procurando Zack. Finalmente, a dupla chega no centro do milharal, onde avistam o Sr. Sandford e o assassino mascarado conversando. O homem fala que ele não poderia matá-lo, pois ele tinha uma família como todas as outras pessoas. McCann grita pelo mascarado chamando sua atenção. Ao ver os dois ali, o mascarado finaliza o homem com a espada, deixando a dupla incrédula. Mas o que o surpreende mais é ouvir a voz de Zack tirando a máscara, falando que os dois estragaram tudo, pois ele estava planejando aquilo há anos, e já tinha até a frase que gostaria de dizer ao seu pai antes de matá-lo. Zack então se abaixa no corpo de seu pai e pergunta se o velho estava arrependido de ter dado o livro A Arte da Guerra para ele, quando ele tinha apenas 9 anos de idade. Ele se levanta e começa a gritar de raiva, dizendo que ele sonhava com aquele momento há muito tempo. Quando ele se vira, Oliver pega o taser e aperta o gatilho, mas obviamente esse cara nunca atirou com a arma e ela estava travada. Uma dica: se você tem alguma coisa para se defender, você precisa treinar com o objeto. Não adianta ter algo e não saber utilizá-lo, pois em uma situação perigosa, geralmente não vai dar tempo de aprender como aquilo funciona. Zack então se aproxima e ataca Ollie com a espada, o deixando jogado no chão. O assassino aponta a espada para McCann e começa a fazer um discurso sobre como todos usavam máscaras para esconder os seus problemas e defeitos, mas ele não tinha como esconder o sobrenome Sandford, e que fez tudo aquilo porque nasceu privilegiado, tendo tudo que ele quis na palma da mão, mas que não pediu por isso, e junto vieram as humilhações. Ele continua dizendo que agora o plano era falar para a polícia que McCann havia finalizado todos, afinal de contas, as digitais delas estavam na faca, e que ela tentou matá-lo também, e ele precisou finalizar em autodefesa.
Olha que estava no chão ferido, consegue se recuperar e pega o taser atirando nas costas do assassino. Ele erra, mas Makani usa a brecha e golpeia Zack na barriga. Os dois caem no chão, Makani fala que a lógica dele não fazia sentido, querer se vingar por ser privilegiado, e dá um segundo golpe garantindo que ele seria finalizado, sendo a primeira coisa realmente inteligente que alguém fez até agora. Ela sai de cima do corpo de Zack e vai até Ollie, que estava deitado no chão, e se desculpa por tudo que aconteceu, pedindo para que ele fique com ela. Algum tempo se passa e Makani já está se formando. Ouvimos um discurso dela ao fundo, enquanto vemos o que aconteceu com todos os amigos dela após os assassinatos. Ela tirando uma foto ao lado de Ollie, e ao final do discurso somos transportados para a formatura dela, onde vemos que ela lia o seu caderno de poesias. E também tinha finalmente conseguido ligar para Jasmine, a garota que ela empurrou na fogueira. E terminamos com todos aplaudindo o seu discurso. Obviamente o motivo de Zack era bem idiota, e eventualmente ele acabaria sendo descoberto, já que Ollie havia sido descartado como suspeito. A única maneira dele escapar seria fugindo da cidade e parando seus ataques. E o plano dele culpar Makani pelas mortes nunca funcionaria, pois ela teria como provar que não estava presente quando os assassinatos aconteceram. E a maioria dos estudantes sobreviveria se não seguissem um rastro de migalhas de pão no chão, ou se soubessem correr. Fala galera, o que vocês acharam do vídeo? Ok, então em suma resumo, a gente acabou ajudando só 2 vezes o vilão, e do resto a gente tava do lado dos mocinhos, que são burro pra caralho, mas enfim, cada esse negócio, né? Mas é isso, então alguns são burros, só foram ganhar inteligência no final, o que não era muito legal, né? Porque já tava no final, vai ficar inteligente no final, não tem como, né, fi? Mas enfim, é isso. O canal do Derrotando Filmes está na descrição. Então é isso, muito obrigado a todos, se cuidem, fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Valeu, meus queridos.